O texto é João 14,6, né? O texto base, o versículo base, João 14,6. Abra aí, por favor. Essa, acredito que seja das expressões do eu sou usado por Jesus, seja mais relevante para a nossa vida, talvez a mais conhecida, e tem uma importância muito grande. Então eu fiz questão de dividir essa passagem em 3 mensagens. Então nós já vimos Jesus sendo apresentado como o caminho, e hoje vamos ver sobre a verdade. Então João 14, verso 6, ele diz assim, João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus usa dentro dessa expressão do grande eu sou, 3 figuras, a figura do caminho, da verdade e da vida. E eu queria então destacar cada uma delas, como já fizemos com o caminho, agora destacaremos a verdade. Eu sou a verdade. Alguns dizem que a verdade é verdade na boca de quem estiver falando, mas dificilmente acreditamos nas pessoas que são conhecidas por serem mentirosas. Você acredita em toda a verdade, ou você acredita na verdade saindo da boca de qualquer pessoa? Então isso é muito intrigante, né? A verdade tem muito a ver também com quem está dizendo, ela tem um respaldo maior. Eu lembro muito na infância, quando meus pais ensinavam que a gente não deveria, por exemplo, ficar gritando socorro por qualquer motivo. Porque se você grita socorro, os pais correm lá para socorrer. E se não for verdade, se não for necessário. Então a criança brinca gritando socorro, e quando realmente precisar, os pais podem pensar que é brincadeira, mais uma vez, e não vão socorrer. E aí o menino pode morrer lá de um choque, cair num poço, seja o que for, né? Então, muito cuidado com a verdade ela é muito importante, devemos lidar com ela com muita sabedoria. Então a verdade ela deve ser dita, e deve ser dita de forma honesta. Então, de fato, com quem está a verdade? O propósito dessa mensagem de hoje é levar-nos a descobrir com quem está a verdade. Então, através dessa mensagem, devemos saber o que é a verdade, sentir o resultado da verdade e fazer a verdade, ou da verdade, uma prática constante na sua vida. O apóstolo João, ao falar da encarnação de Jesus Cristo, ele declara ser ele, Jesus, a palavra, ou a expressão usada lá no texto, o verbo de Deus, que encarnou, veio até nós. Ele estava cheio de graça e de verdade, e não apenas isso, mas também se manifestou com a própria verdade. Então a Bíblia diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então João, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14 e versículo 17. Então, para um mundo que afirma que a verdade não existe, ou até mesmo ela é relativa, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Então isso é uma grande enganação que o inimigo tem colocado na mente das pessoas. A verdade ela é única, a verdade ela é exclusiva, ela parte de Deus, e que o servo do Senhor, aquele que serve a Deus, a verdade estará sempre nos seus lábios. Então Jesus é Jesus que é a verdadeira verdade, a redundância aí, mas vale a pena. Então vejamos o que significa Jesus ser a verdade e o que isso significa para nós. Então primeiramente devemos entender que Jesus Cristo afirma: eu sou a verdade libertadora para quem vive escravizado na mentira. Vivemos em um mundo onde a mentira tem tomado conta, certo? Nós temos disso, que existe até um dia para mentira. Qual é o dia da mentira?
1º de abril, vocês estão comemorando, né? Cuidado, né? Às vezes a gente faz até brincadeirinha. É uma brincadeirinha, é o dia da mentira. Brinca com a mentira, né? Mas lembra que a palavra de Deus, ela nos exorta, nos ensina o cuidado que nós devemos ter com a mentira. Assim como a verdade, a mentira também, ela é perigosa, se for usada para o mal e para prejudicar a vida de alguém. Então tenhamos muito cuidado como usamos, porque podemos ser escravizados pela mentira. Há pessoas que se acostumam tanto com a mentira, que ela se torna comum, corriqueira. Por qualquer motivo ela está mentindo. Então vive na prática da mentira. Isso demonstra que ela já foi escravizada. Às vezes não há nenhuma necessidade de mentir, mas a pessoa já está tão acostumada com a mentira, que ela toma aquilo como uma prática do cotidiano. Então isso demonstra o quê? A sua escravidão no pecado então da mentira. Oremos ao Senhor para que possamos dar essa continuidade. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, te damos graças, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que temos de mais uma vez reunirmos em Tua casa e nesta feita poder glorificar o Teu nome. Recebe com aroma suave, ó Pai, todos os louvores aqui entoados, como também, Senhor, as ofertas colocadas diante do Teu altar. Que cada uma delas venha, Senhor, a conceder os recursos necessários para o mantimento da Tua obra, como também para o suprimento dos necessitados. Venha abençoar, Senhor, o Teu povo hoje aqui reunido. Te peço também por aqueles que nos assistem através da live, que o Senhor também derrame bênção sem medida sobre cada lar, sobre cada família, que nesta noite possamos, ó Pai, aprender a importância da verdade e que possamos assim viver de acordo com esta verdade, dita, exclamada e apresentada através da Escritura e também da pessoa de Cristo. Nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então Jesus, ele se preocupa em apresentar quem é a verdade. E a verdade, ela se personifica. Há então a personalidade da verdade. E essa personalidade é Jesus. Então a verdade sobre Deus nós encontramos na personificação de Cristo. Então Cristo é a pura verdade. Tudo que Ele nos diz, tudo que Ele afirma, vem de Deus e direcionado por Deus, certamente não há sombra de dúvida. Então tudo que nós precisamos saber sobre Deus, Cristo revelara, e essa revelação é para o nosso crescimento, edificação, para conduzir a nossa vida em direção ao Senhor. Então, João capítulo 8, verso 32 e 31, diz assim o texto, João 8, 32 e 31. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Esse texto em João capítulo 8, nós encontramos então Jesus fazendo algumas afirmações. Primeiramente, ele tem um encontro com uma mulher adúltera. É trazido até ele uma mulher pega em adultério, segundo os religiosos. Ele questiona então, onde está a pessoa que adulterara com ela, né? Se ela foi pega em adultério, eram os dois adúlteros deveriam estar lá, mas o julgamento era um teste para Jesus, como ele ia lidar com essa situação. E então é dito no texto o seguinte: aquele que foi pego em flagrante adultério, de acordo com a lei de Moisés, deveria ser apedrejado. Então Jesus diz: pronto, está feito. Se vocês, qualquer um de vocês que não tenha cometido nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí naquele momento, Jesus, que estava sendo interrogado, talvez até encurralado para tomar uma decisão precipitada, no entanto, ele foi com a verdade. E a verdade o libertou daquela situação, mas aprisionou os outros que estavam tentando aprisionar Jesus. Então aquela mulher, ao findar daquele momento, Jesus levanta o rosto e pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Ela diz: só eu e o Senhor sobramos, estamos aqui. Ele diz: pois
eu não tenho nada do que te acusar. Vá em paz e não peques mais. Então naquele momento Jesus deu uma oportunidade que certamente aquela mulher poderia ter até uma vida pregressa, mas no entanto ela foi colocada ali como uma expressão usada antigamente, que é boi de piranha. Joga essa ferida aí para que haja uma destruição dela, e aí depois a gente pega o restante. Então o que aconteceu foi que Jesus estava sendo testado para ver se ele falava a verdade, para ver se ele julgava de acordo com a verdade de Deus, e ele julgou justamente com esta verdade, e fez com que os homens revisassem o seu conceito de errado, de pecado, de verdade e de mentira. Provavelmente aquele argumento, aquela acusação estava se baseando em uma mentira. Talvez ela não foi pega em flagrante. Eles sabiam que ela era uma mulher adúltera, que tinha relacionamento com homens casados, talvez uma prostituta. No entanto, naquele momento ela não tinha sido pega em flagrante, porque se havia sido, o homem deveria estar juntamente com ela. E aí Jesus aqui passa, a partir do verso 12 do capítulo 8, ele passa a se apresentar como sendo a luz do mundo, e nós já pregamos isso. É interessante que essa referência de luz traz onde a luz ela clareia, ela traz revelações, ela apresenta a verdade. Não tem como alguém ser enganado diante da luz. Então a luz ela nos traz esse reforço da verdade. Então Jesus se apresenta como sendo a luz. A partir do verso 21 no texto, encontramos então Jesus defendendo a sua missão e autoridade. Ele questiona então os judeus, questiona os religiosos: se vós realmente sois meus discípulos, vocês devem fazer o que eu mando. Outra coisa, Jesus diz então que eles não seriam filhos de Deus, porque se fossem filhos de Deus, o reconheceria como Deus. Diz aqui no verso 28, disse-lhe pois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo e não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos crerão nele. Então Jesus se revelou como sendo o próprio Filho de Deus, uma grande verdade. Só que os religiosos não aceitavam. Os religiosos não criam nessa verdade. Então Jesus os associou com a mentira, ou o pai da mentira. Se vocês não creem em mim, se vocês não creem nessa verdade que eu vos afirmo, então eu sei de quem vocês são filhos. Então a mensagem aí vai ser um pouco mais dura, porque Jesus afirma que eles eram filhos do diabo. Verso 44, 8:44, João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nesse momento Jesus estava justamente apontando para aqueles homens a grande diferença entre a verdade e a mentira. Aquele que fala a verdade, prega a verdade, ensina a verdade, vive a verdade, esse verdadeiramente é filho de Deus. Mas aquele que vive na prática do mal, do pecado, da mentira, esse é filho de Satanás, porque ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, e em todo momento ele praticou a mentira, sendo assim, tornando-se assim, o pai da mentira. É interessante essa expressão, porque se nós analisarmos os ataques de Satanás, muitas vezes ele questiona o nosso conhecimento. Até onde nós conhecemos a verdade? Qual o nosso grau de conhecimento da verdade? Então, quando conhecemos a verdade faz o que conosco? Nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará.
Mas é importante que nós aprofundemos esse conhecimento da verdade, para que nós não fiquemos apenas no superficial, fiquemos apenas em um ambiente, digamos, de conhecer só, de ouvir falar, mas conhecer de prática, de vivência. E aí nós poderíamos aqui ilustrar com a passagem de Gênesis, quando o diabo chegou para Eva e perguntou para Eva: quer dizer que Deus disse para vocês que vocês não podiam comer de nenhum fruto desta terra? A Eva disse: não, ele disse que a gente poderia comer dos frutos, menos de um, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se desse fruto nós comêssemos, se nós comermos, nós então morreremos. E aí Satanás pega ela nesse ponto: certamente não morrereis, vocês se tornarão conhecedores, serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aquilo então aguçou uma curiosidade, porque a mentira ela foi enfeitada com uma parte da verdade. Então é interessante isso. Às vezes o diabo, quando ele surge para nós com propostas, ela vem, poderíamos dizer assim, caiada, né? Pintada de um pouco de verdade, mas no eixo daquela história, daquele enredo, está a mentira que vai nos afastar de Deus. Então muitas vezes a gente pode até pensar: estamos em casa, um domingo, tem até jogo hoje, né? Alguns que são torcedores aí do Flamengo e do Fortaleza, rapaz, quer saber de uma coisa? Todo domingo tem culto. O jogo do Flamengo e Fortaleza só é hoje. Saber de uma coisa? Eu não vou hoje não, vou assistir o jogo, que para mim é mais importante. Então é um lazer, vou ficar com a minha família, eu vou levar meu filho para o estádio. Você pode até pensar num momento bom, em família, um momento positivo. No entanto, você está tirando o quê? A glória de Deus. Ao invés de você separar um tempo para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, você está trocando aquilo por um momento de lazer em família. A glória está sendo investida. Ao invés de você buscar honrar e glorificar a Deus, você está buscando honra e glória para si. Se sentir bem, estar bem consigo mesmo. Então isso te demonstra justamente a clareza de que você está aos poucos sendo contaminado pela mentira, pelo pecado da mentira, e se afastando da verdade de Deus. Então o servo do Senhor, ele deve buscar a Deus diariamente, e deve viver esta verdade que encontramos no Senhor. Salmo 40, verso 4, diz assim a palavra de Deus. Salmo 40, versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Eu gosto muito dessa expressão, bem-aventurado. Ela significa verdadeiramente feliz. E todos nós buscamos felicidade na vida. Só que a felicidade que devemos buscar, ela deve ser uma felicidade plena, uma felicidade perpétua, uma felicidade contínua. E essa felicidade só existe em Jesus. Porque tudo deste mundo, a felicidade desse mundo, ela é passageira. Digamos, se você se sente feliz em um jogo, termina o jogo, o teu time pode perder. E aí, onde é que está a felicidade nisso? Termina o jogo, está lá aquela multidão, você pode ser ali pisoteado. E onde é que está a felicidade nisso? Então a felicidade é aquela que permanece. Mesmo em momentos difíceis, você ainda permanece firme, confiante, que o melhor está por vir, porque o Senhor cuida de nós. Então, por isso, o homem é feliz quando ele põe no Senhor a sua confiança. Quando ele verdadeiramente confia na palavra de Deus e anda de acordo com a vontade do Senhor. Mas além de Jesus ser a verdade que liberta, ele também nos é a verdade em ação, para
para todo aquele que vive na prática do engano religioso. Através de Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo nessa terra, a vivência dele nesta terra, nos trouxe então a um ambiente onde nós podemos claramente viver a semelhança de Cristo. Através de Jesus Cristo, nós compreendemos como Deus deseja que nós vivemos ou vivamos. Então Deus deseja que a nossa vida ela seja abundante, ela seja feliz, contente, satisfeita, dependente do Senhor, confiante no Senhor, teremos sim a certeza de que Ele cuida de nós. Há um grande perigo neste mundo, que é o perigo da religiosidade. E a religiosidade, ela tende a afastar o homem de Deus. Lembra que religião, essa palavra, ela tem no seu conceito, né, a sua ideia original, a ideia de religar. Então a religião veio com uma proposta de religar o homem a Deus. Só que ela é falha, ela não é suficiente, ela não tem poder para isso. Então Jesus, ele veio não para ensinar uma religião, ele veio para praticar a verdade, para adorar a Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. Então a nossa religião, usando o contexto da palavra, né, o conceito da palavra, a nossa religião, a nossa ligação com Deus é somente por meio de Jesus Cristo. Então a única maneira de nos ligar a Deus é por meio de Jesus. Então Jesus Cristo é esse ponto de ligação que nós precisamos e devemos então viver de acordo com Ele. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, Marcos 12, a partir do verso 13. Marcos capítulo 12, verso de 13 a 17, Jesus mais uma vez é interrogado pelos fariseus e também nesta feita pelos herodianos, um grupo político. Diz assim o texto: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário, para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe então: de quem é essa efígie e inscrição? Respondeu então eles: de César. Disse então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiraram dele diante dessa resposta. Vamos lá entender aqui um pouco, é interessante esse texto, o contexto dele. Os fariseus eram religiosos que estavam meio que insatisfeitos com as pregações de Jesus. A verdade que Jesus pregava, em muitos momentos, estava entrando em choque com a prática dos fariseus, a prática religiosa. Então os fariseus eram um grupo religioso muito forte, um grupo religioso com muitas tradições, e essas tradições eram tão pesadas, ao ponto de o próprio Jesus Cristo dizer: olha, vocês colocam carga sobre os ombros das pessoas que nem vocês conseguem carregar. Vocês obrigam as pessoas a fazerem práticas religiosas que vocês próprios não conseguem cumprir com tamanhas práticas. Como exemplo para isso, os fariseus, por exemplo, Moisés deixou 10 mandamentos, né? Deus deu 10 mandamentos a Moisés, ele passou ao povo hebreu.
Os fariseus pegaram esses 10 mandamentos e transformaram em 366 mandamentos. Então era um mandamento para cada dia do ano. Então veja aí o peso disso. Se 10 mandamentos já mostram e provam o quanto nós somos pecadores, porque o intuito dos mandamentos não é salvar ninguém. Deus não mandou mandamento para salvar ninguém. Deus mandou os mandamentos como uma cartilha para que as pessoas vissem o tamanho que é a grandeza de Deus, como Deus ele é grandioso, e aquele que quer se aproximar dele deve buscar essa grandiosidade, essa santidade, essa pureza. Então, os 10 mandamentos colocaram os homens na posição que eles deveriam estar, de miseráveis que necessitavam de ajuda. Então Deus queria que os homens percebessem isso. Eu não consigo cumprir os 10 mandamentos. Então Jesus Cristo veio, cumpriu os mandamentos, e por meio de Cristo nós então cumprimos os mandamentos. Então Cristo cumpriu os mandamentos em nosso lugar. Os fariseus não entendiam isso, e eles queriam eles próprios cumprir os mandamentos, com a ideia de alcançar a salvação por meio dos mandamentos. Então entendemos que a salvação não é por obras, porque se eu cumpro os 10 mandamentos e eu sou salvo, para que Cristo veio morrer na cruz? A morte de Cristo se tornaria em vão. Se eu sou uma pessoa boa, eu faço coisa boa, eu vou para o céu. Então para que Jesus Cristo veio? Então não é por obras, ninguém é salvo por obras. Então a verdade que Cristo anuncia através das palavras, mostrando que o homem precisa reconhecer qual é a posição que ele deve estar diante de Deus, a posição de miserável pecador, para que Deus lhe estenda a mão e lhe conceda a graça da salvação, porque a salvação é por graça. E o que quer dizer isso? Favor imerecível. Eu não mereço a salvação, nenhum de nós merecemos, mas através do sacrifício de Cristo, através do amor do Pai, nós então somos alcançados por essa graça e misericórdia, e por meio dela recebemos a salvação. Então aqui em Marcos, os fariseus, achando pouco, se uniram com um grupo de políticos. Era um grupo que misturava religião com política. É um povo que dava um certo valor a Herodes, um dos governadores aí do Império Romano. E então eles bajulavam Herodes para ver se eram favorecidos quanto a isso. Então eles se uniram para questionar Jesus, e questionar em cima de um tributo. Era algo que era obrigatório para todo o povo ao qual os romanos dominavam. Então quando os romanos dominavam uma nação, um povo, eles tributavam esse povo, eles faziam censo, contava a quantidade de pessoas, e então cada pessoa era obrigada, uma vez por ano, pagar um denário. O denário seria o salário de um dia, então, de um trabalhador. Então, aqui Jesus é questionado em cima desse contexto, um contexto que era uma prática normal, que se ele se levantasse contra isso, eles iriam denunciar Jesus, Jesus poderia ser preso ou poderia até ser morto. Então aqui havia uma pegadinha, eles queriam pegar Jesus Cristo em uma falácia, mas Jesus, como falava a verdade, sempre sabia muito bem usar a verdade. Ele então disse: traga-me uma moeda. Ele olhou então a face que tinha naquela moeda, e ele perguntou: de quem é essa face que está na moeda? É de César. César era o imperador, né? Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então com estas palavras, ou com essa verdade, Jesus estava quebrando ali um grande paradigma, uma grande barreira que havia para esses dois grupos. Era um grupo religioso e um grupo político, que se uniram para ir contra um inimigo em comum, que era Jesus Cristo. Vocês conseguem enxergar alguma coisa parecida nos dias de hoje? Os inimigos se unindo contra uma pessoa, ou contra um pensamento. Então nós estamos vivendo um mundo assim, um mundo corrupto,
um mundo que não aceita a verdade, um mundo que relativa tudo, tudo é relativo. Por exemplo, hoje é relativo à sexualidade. Já pensou? A pessoa nasce, não pode dizer se é menino ou menina. Não, quando ele crescer, ele decide o que é que ele quer ser. Não existe isso. A criança nasceu, ela já nasceu geneticamente, ou homem ou mulher. Não existe essa diferença, essa escolha futura. Isso é perversão da humanidade. Isso é um conceito pervertido, enganador, uma mentira que está sendo incutida na mente das pessoas. E sabe, irmão, como isso está abrangente nas escolas, na TV, propagandas. Não tem mais uma propaganda Dia dos Namorados, propaganda Dia dos Namorados, tudo tem que ter alguma coisa envolvendo essa conotação aí. Então, veja como o mundo está corrompido, como a gente precisa abrir os nossos olhos para a verdade, como nós precisamos estar atentos à verdade que nos traz libertação. Libertação não só do nosso próprio pecado, como também libertação do engano religioso, em achar que Deus é amor, ama todo mundo e todo mundo vai para o céu. Seria muito bom, né? Mas que pena que isso não é verdade. Jesus Cristo, lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio ao mundo e morreu em lugar de quem? Do que crê. Não foi de todo mundo, não. Deus amou todo mundo, mas o Filho deu a vida por aqueles que creem. Então é necessário uma disposição, é necessário uma vida disposta, uma crença que traz a ideia aí de uma prática, de uma vivência ao lado de Deus. Romanos 1,25 diz o seguinte, Romanos 1,25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os dias que nós vivemos, irmãos, surgem em toda esquina uma nova religião. Religião que se adora de tudo. Hoje está em muita evidência, né? Os líderes religiosos, a adoração aos líderes religiosos. É um cuidado que nós devemos ter. O pastor de nossa igreja é uma pessoa chamada por Deus, é um servo do Senhor, mas é igual a vocês. Vocês devem respeito a ele por ele estar à frente do rebanho, por ele estar cuidando de vocês, mas entendam que ele também é falho, também é pecador. Ele não é um super-homem. Então, em algumas denominações, os líderes religiosos se tornam pessoas poderosas, inatingíveis, ao ponto de até o pecado deles ser louvado. Então, que ponto é esse? Que vida é essa? Que enganação é essa? Como é que as pessoas estão cegas e não conseguem enxergar a verdade? Então Cristo, Ele veio justamente para nos tirar a venda dos olhos, para nos fazer entender o que é verdadeiramente servir a Deus, o que é verdadeiramente adorar ao Senhor. Que você possa verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, confiar em Deus, na sua palavra. É por isso que vocês são convidados a abrirem suas Bíblias, a andar com Bíblias nas mãos, para que vocês não confiem apenas no que eu estou dizendo, mas que vocês confiram na Escritura, se o que eu estou dizendo vem daqui, da palavra de Deus. Aí vocês estarão seguros. Conheci um grupo religioso, chegaram 12 na minha igreja, uma igreja que eu pastoreava em Fortaleza, e esses 12 irmãos disseram para mim que a pessoa, a líder lá da igreja dele, que era uma mulher, chegou para eles e disse, eles questionaram algumas coisas sobre o que ela estava pregando e ensinando na igreja, e eles perguntaram, mas onde é que está na Bíblia isso que a senhora ensinou? E ela disse, não se preocupe, deixa a Bíblia de lado, porque eu falo diretamente de Deus a vocês.
E aí, a partir daquele momento, eles perceberam que não era um lugar bom para eles estarem. No lugar onde uma pessoa rejeita a Escritura para falar o que ela acha e considera mais importante do que a Bíblia, então uma pessoa dessa não deve ser considerada, nem deve ser seguida. Então se afaste de alguém que age dessa forma. João 3:21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, religiões ocultas, quantas religiões são criadas, né? Com ocultismo, com uma crença no sobrenatural. As pessoas se dedicam, se doam, se enganam. Não sei se vocês já ouviram, né? Tem um documentário sobre o João de Deus. Já ouviram falar desse homem? Era um homem lá do lado de Goiás, que ele juntava multidão e ele enganava as pessoas, se dizendo um homem de Deus. E esse homem de Deus fazia cirurgias espirituais, recebendo espíritos. E este homem abusou de várias mulheres, muitas mulheres, pessoas que confiavam, porque quando se chegava lá, havia todo um ambiente para que as pessoas considerassem aquele homem como um próprio Deus. E aí aquilo fazia com que as pessoas se entregassem por completo, sem se perceber, ou quando se percebia, já estava sendo abusado por aquele homem que se diz de Deus, que não é o Deus que nós conhecemos. Então, lamentável. O documentário é muito interessante porque abre nossa mente diante do que nós temos confiado, em quem nós temos colocado a nossa fé. Então, aquele que pratica a verdade, esse se aproxima da luz. E quem é a luz? É Cristo. Ele vive de acordo com a palavra de Deus, ele segue a palavra de Deus. Ele não só prega a palavra, mas ele vive o que prega. Então é essa pessoa que está seguindo o caminho correto. E 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então não adianta a pessoa falar de Jesus, mostrar a figura de Jesus, ter uma cruz na igreja, se na verdade ele não obedece às doutrinas, os ensinamentos bíblicos, se ele não segue a palavra de Deus. O mandamento do Senhor, o mandamento de Jesus Cristo, de acordo com o Novo Testamento, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está aí o mandamento de Jesus, amar. E o que menos a gente tem visto em algumas religiões é o amor. O amor sacrificial, o amor voluntário, o amor que Jesus Cristo pregou, ensinou, viveu e deixou para que nós pudéssemos também viver diante desse amor. Então é necessário que haja essa compreensão para que então possamos viver de acordo com essa verdade. E por último, Jesus se apresenta como sendo o eu sou, a única verdade. Aqui chegamos naquele versículo base, né, de João 14:6. Ele é a única verdade para quem vive na esperança de uma vida nova. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, meu amado. Seja você que está aqui presencialmente, seja você que nos assiste através da live, certamente você necessita de Jesus. Independente da situação que você vive hoje, saiba o quanto Jesus é importante para a sua vida. E é necessário que a gente firme um compromisso com Ele. É necessário que nós entreguemos a nossa vida por completo ao Senhor. E então João 14:6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele usa aqui nas 3 palavras um artigo, e esse artigo usado aqui traz a ideia de unidade. Então o artigo aqui, quando ele diz eu sou o caminho, ele quer dizer que ele é o único caminho que vai para o céu. Quando ele diz eu sou a verdade, ele é a única verdade sobre Deus. Quando ele diz eu sou a vida, ele é a única vida. Só existe vida em Deus. Então é interessante
essa colocação feita no texto, porque Jesus então liga essas colocações à presença do Pai. Então a única verdade que conduz ao Pai é Jesus Cristo. A única verdade que nós conhecemos. Não é religião A, não é religião B. Ah, porque eu sou da Igreja Batista, eu vou para o céu. Se você for agarrado na Igreja Batista, você não passa nem das nuvens. Então nós precisamos confiar em Jesus, na sua palavra, nos seus ensinos. Se a Igreja Batista pratica a verdade como a palavra de Deus ensina, louvado seja Deus por isso. Mas nós estamos seguindo, não é a Igreja Batista, é Jesus Cristo. A Batista só é uma denominação, só é um nome que nos liga a Jesus Cristo. Mas no entanto, quem nos liga ao Pai é Jesus Cristo. Não é a denominação, não é a religião, e sim o nome deste Todo-Poderoso que deu a vida por nós, que é Jesus Cristo. João 14, verso 1, encontramos Jesus então falando mais uma vez ao povo, e nesta feita ele está orientando o seu povo a ter paciência, a confiar, e essa confiança deveria então estar ligada diretamente à verdade, à sua palavra. E ele diz então, João 14, verso 1 até o verso 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, eu jamais teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos para a partida. Então ele ia voltar para o Pai, e ele queria que os discípulos não ficassem atemorizados, conturbados, nervosos, preocupados, com o coração aflito. Disse, não se preocupem, eu preciso ir, e quando eu for, eu vou preparar um lugar, e quando estiver preparado esse lugar, eu voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele traz esse alento, essa esperança, de que nós temos uma vida nova preparada, já recebemos parte desta vida aqui, nesta terra, porque a Bíblia diz que quando estávamos alheios à vontade de Deus, nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. No entanto, quando reconhecemos Jesus Cristo e o seu poder, Ele nos concede vida. Quando entregamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Ele nos dá a vida, e essa vida é uma vida nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novo, ou nova, todas as coisas. Então entendemos aqui, Jesus orientando os seus discípulos, de que haveria uma nova vida, além desta terra, que o término do tempo neste mundo não se encerraria a nossa vida, pelo contrário, seria o início realmente da vida eterna, de uma vida nova na qual aquele que confia e que crê, que obedece, que segue a Jesus, receberá dele um novo nome, receberá dele uma nova moradia, receberá dele um novo corpo. Tanta coisa, irmãos, eu não vou aqui me deter a tudo, mas há tanta coisa nova que o Senhor está reservando e guardando para nós. Então certamente você gosta de vestir uma roupa nova. Você gosta de vestir uma roupa nova? Imagina só uma nova vida. Se uma roupa nova já traz prazer, alegria, você se sente bem, confortável, cheiroso. Como é bom vestir uma roupa nova.
mas Jesus está prometendo uma nova vida. Talvez você já errou muito nessa vida, você já decepcionou muito o Senhor, talvez você já até se entristeceu. Rapaz, para que Deus me quer? Um pecador veterano, um camarada que está no pecado já largado tantos anos, para que Ele vai querer isso? Para que eu presto? Mas Deus, quando nos escolhe, quando nos chama, Ele faz tudo novo, Ele transforma, Ele molda, e nós temos então um propósito de vida. Ele nos chamou para que nós vivêssemos para o louvor da sua glória, buscando então uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de serviço. E para que eu então viva esta vida nova já aqui na terra, é necessário então que eu siga a verdade. Aí lá em João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade pura e simples está aqui em nossas mãos. Tudo que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus é seguir essa verdade, é obedecer esta verdade e através dela nos santificar. A palavra santo significa separado. Então alguém santo é alguém que foi separado por Deus. Então quem são os santos da igreja? Sabia que na Igreja Batista tem santo? Tem um diante de vocês, o Santo Sibério. Tem vários santos aqui diante de mim, ó. A Santa Luciene, a Santa Rebeca, o Santo Daniel, tudo é santo, porque nós fomos separados por Deus, escolhidos, separados, e devemos buscar essa santificação, viver em concordância, viver em harmonia com essa palavra, para que o mundo, ao nos observar, vejam a luz de Cristo em nós. Vós sois a luz do mundo. E não se esconde uma luz, ela tem que colocar no alto para clarear, para iluminar todos que estão ao redor. Então, meu irmão, não se esconda, não queira ser um crente 007, demonstre quem você é. Eu sou um servo de Deus, eu sou um crente, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e o mundo vai ver, e o mundo vai te seguir, o mundo vai querer o bem que Deus fez na tua vida, que seja feito também na vida deles. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente buscar essa santificação no Senhor e viver de acordo com esta verdade. Concluindo então, a verdade deve fazer parte constante de nossa vida, para que assim venhamos glorificar a Deus. A Bíblia nos diz que o pai da mentira é Satanás, e tenho por certo que nenhum de nós gostaria de ser associado a ele. Você gostaria de ter esse pai? Acredito que não, espero que não. Então, diante disso, eu te peço, deixa a mentira, busca a verdade, associa-se a ela, viva de acordo com a verdade. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um de vós a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Louvado seja Deus, que nós possamos, irmãos, seguir esse caminho da verdade, obedecendo a verdade, falando a verdade e assim cumprindo essa verdade em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através de nós. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai de infinita bondade, louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, nesta noite o Teu povo aqui reunido, cada um de nós, ó Pai, que chegamos com um chamado. O Senhor tem chamado cada um para estar aqui essa noite, louvado seja Deus por isso, e que nós te pedimos, ó Pai, que esta palavra seja desafiadora para cada um de nós, que a prisão do pecado, da mentira, não mais tenha poder sobre nós, nem muito menos, Senhor, o aprisionamento da religiosidade,
que nós sejamos livres para te servir, para te adorar, para te apresentar uma vida pura, simples, justa, diante da tua palavra, vivendo a tua verdade. Ó Pai querido, nos ajuda a compreender que vivendo na verdade, estamos então nos preparando para a eternidade ao teu lado. Que assim, ó Pai, possamos viver sempre em obediência à tua santa palavra, para que esta verdade, ela nos conduza ao caminho correto que é Jesus, e por meio de Jesus Cristo, alcancemos a salvação e a vida eterna que nos está reservada na glória dos céus. Assim, ó Pai, nós te agradecemos e pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu me despeço dos que estão na live. Que Deus abençoe a vocês, tenham uma boa semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.